Oi, pessoal. Boa tarde, todo mundo. Professor Diogo aqui. Hoje eu vou estar conduzindo a aula de vocês, tá, pessoal? Essa aula estava prevista para o Ricardo ministrar, mas ele tá com dengue, não está se sentindo muito bem, e aí não vai poder estar aqui com a gente hoje. Não sei, talvez ele entre, mas só para dar uma olhadinha e ficar no background, não sei se ele vai se aguentar de curiosidade, mas enfim, a princípio, quem vai conversar aqui com vocês hoje, da melhor forma possível. Acho que já passamos os minutinhos aqui das duas. Podemos começar, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Jobervan, tá com a mão levantada, Jobervan? Tem alguma dúvida? Pode ligar um... Não, nenhuma dúvida não. Ah, tá. Só um minutinho, gente. Eu podia ter feito isso antes, né? Não. Vamos lá, a ideia não é só que já fez. Estão vendo minha tela, pessoal? A Sim. apresentação? Não, caiu. Caiu. Aqui ainda não também. Mostrou e Mostrou saiu. e saiu. Se eu alternar a tela, some, então, eu acho. Deixa eu ver. Ah, não, acho que eu apertei interromper compartilhamento. Agora veio. Agora sim, pessoal. E continua? Continua. Show. A partir de agora eu não vejo mais vocês, tá? E aí vamos seguir, então, combinado dos nossos últimos encontros, né? Como a gente está sem o chat, perguntas pode mandar lá no grupo do WhatsApp ou pode interromper aqui e perguntar, comentar, sem problema nenhum. De vez em quando eu pretendo dar uma parada também e abrir espaço para vocês falarem, então a gente vai, a ideia é a gente ir conversando aqui e construindo juntos. Vamos nessa. O que a gente vai ver hoje? Vamos continuar onde a gente parou na última aula, né? O Ricardo terminou ali falando da aplicação dos critérios, né? Daquela tabelinha da IUCN para a gente conseguir atribuir o estado de conservação das espécies, né? Entender o estado de conservação das espécies de fungos e ao passo que a gente vai caminhando ali pela tabela, né? A gente vai vendo alguns conceitos que são importantes. Um breve resgate, né? A gente tem aquela tabela que vai nos guiar, mas de todos vocês devem estar se lembrando, a gente vai precisar delas daqui a pouco no nosso exercício, onde a gente tem 5 critérios, né? Através dos quais, com a aplicação desses critérios baseados em limiares numéricos, né? E condicionantes para cada um desses critérios, a gente consegue saber se uma espécie está ameaçada, se não está, e caso ela esteja, qual é o grau de ameaça que ela está, né? E aí, a gente tem, também já foi visto, nós temos categorias da IUCN, né, partindo desde aquelas espécies que não foram avaliadas ainda, né? A gente tem aqui a imagenzinha, onde vocês vejam o meu cursor, aquelas espécies que não foram avaliadas, e dentre as que foram avaliadas, nós podemos enquadrá-las em diferentes categorias, né? Aquelas que foram avaliadas, mas que não temos dados adequados para fazer a avaliação,
e enquadrar elas em alguma das categorias de ameaça ou não ameaça. E aí, daquelas espécies que a gente tem os dados adequados, né, a gente pode ter espécies que a gente vai enquadrar como não ameaçadas ou pouco preocupantes, né? Temos as quase ameaçadas, que são espécies que chegam perto ali dos limiares para se enquadrarem como ameaçadas, mas ainda não se enquadram, podem, né? Há possibilidade que estejam ameaçadas em futuro próximo. Passamos para as 3 categorias de ameaça, né, em ordem de menor para maior ameaça, né, que é vulnerável, em perigo e criticamente em perigo. E aí já as categorias de extinto, né, extinto na natureza e extinto. E aí, mais um resgate, né, o que há de muito interessante nesses critérios que a IUCN apresenta para a gente poder fazer a avaliação das espécies, é que eles são complementares. Por que eu digo que eles são complementares? Eles permitem, eles têm características que permitem que espécies com diferentes biologias e diferentes, como que eu posso dizer, níveis e estilos de conhecimento, né, sobre a espécie possam ser avaliadas. Por exemplo, o Ricardo apresentou para a gente na semana passada, né, o critério A. O critério A, ele se baseia somente na redução populacional de uma espécie. Não importa se essa espécie é amplamente distribuída, se essa espécie tem uma população grande, tem uma população pequena, se ela tiver com uma redução populacional, se tiver tido no passado, né, ou se for projetado para o futuro uma redução populacional que atinja aqueles limiares, ela vai se enquadrar em uma categoria de ameaça. Por outro lado, hoje nós vamos ver outros critérios que têm como base outras propriedades. Por exemplo, o critério B, ele é para espécies com distribuição geográfica restrita. O critério C, ele vai para espécies com pequeno tamanho populacional e que estão em declínio. Vejam, é similar com o A, porque o declínio tem uma relação, né, com relação populacional, mas aqui é específico para espécies com populações pequenas, e os limiares ali vão ser diferentes, vão ser mais sensíveis. Por quê? Porque as populações já são pequenas, e aí um menor declínio em relação àquilo que a gente tinha lá para o A, que se aplica a qualquer tipo de população, já pode colocar essas espécies em algum nível de ameaça. Temos o critério D, né, para espécies que são em populações muito pequenas, né, ou com distribuições muito restritas, ainda mais restritas que aquelas apresentadas e abordadas no critério B. E, por fim, aquele critério E, que é um critério que tem pouca aplicação para os fungos, e, na verdade, tem rara aplicação para qualquer organismo, né, que é baseado na probabilidade de extinção. Então, para dar continuidade hoje, né, no que a gente vai ver de novo, por assim dizer, a gente começa pelo critério B. Então, vamos lá. O que é o critério B, pessoal? É um critério para avaliar espécies com distribuição geográfica restrita e que apresentam fragmentação, declínios ou flutuações. E agora a gente vai tentar entender isso. E aí, naquele mesmo esquema, vamos passando aqui por alguns conceitos e termos diferentes. A primeira coisa para a gente levar em consideração aqui, vejam só, o critério B, ele está dividido em 2 partes, né, 2 subcritérios, o B1 e o B2. No B1, a gente tem a estação de ocorrência e no B2 a gente tem a área de ocupação, né? Seria o EOO ou AOO. O que nós temos aqui, então? Para ambos os subcritérios, né, nós temos os limiares. Para o AO, nós temos limiares que vão de 2.000 quilômetros quadrados, né, seria o maior AO enquadraria, menor que ele já estaria sendo vulnerável, até o menor, com 10 quilômetros quadrados. Para EO, vamos de 20.000 até 100 quilômetros quadrados. E aí, temos aqui outros termos, né, porque vejam só, isso é muito importante a gente entender, tá? Para que uma espécie se enquadre aqui dentro desse critério B, pessoal, que ela possa ser avaliada como ameaçada aqui pelo critério B, ela tem que se encaixar dentro de um desses limiares, né? Por exemplo, ter um EOO menor que 20.000 quilômetros quadrados e pelo menos 2 dessas condicionantes.
população severamente fragmentada ou número de localizações condicionadas à ameaça, igual a esses limiares aqui, menor que 10, menor ou igual a 10, menor ou igual a 5 e igual a 1. E aí a gente vai ver o que é cada uma dessas coisas, né? Mas que temos aqui de novidade, ó, flutuações extremas, mais um conceitinho que a gente vai falar. Ou seja, para enquadrar aqui, limiar, e tem que, dentre essas três, apresentar duas, né? Uma população severamente fragmentada, ou com localizações que se enquadrem aqui, um declínio continuado, observado, estimado, inferido ou projetado em algum desses atributos, tá? Extensão de ocorrência, área de ocupação, área de extensão e ou qualidade do habitat, número de localizações condicionadas a ameaças ou populações e número de indivíduos maduros, ou, né, número de indivíduos maduros. Não precisa ser todos esses, nesse caso aqui, basta atender a um deles que você já qualifica aqui para a condicionante B. E o mesmo vai valer para flutuações extremas para a extensão de ocorrência, área de ocupação, número de localizações ou número de indivíduos maduros. Agora, então, a gente vai dar uma olhada o que são esses termos aí. Começando pela extensão de ocorrência. Gente, olha só. Perdão. A extensão de ocorrência é a área que é delimitada por um polígono que contém dentro desse polígono todos os conhecidos, projetos, é geográfico mesmo. Imagine, você tem uma espécie, conhece pontos aqui, você imagina implotar, né, todos esses pontos de ocorrência da espécie em um mapa. Cada um desses pontos, no caso do nosso exemplo aqui, seriam os círculos aqui, né, pintadinhos. A gente pega a linha em volta desses círculos aqui. Essa extensão de ocorrência, pessoal, ela não abarca conhecidos, ela deve abarcar também os pontos que a gente dita que aquelas informações que a gente tem, né? Que tipo de ecossistema que ela ocorre, se ela tem algum hospedeiro específico, isso dá informações para a gente imaginar, imaginar não, né? Para a gente projetar esses outros pontos de ocorrência para a espécie. E aí, como é que é feito isso, pessoal? Tem softwares, né? Daqui a pouco eu vou mostrar, tem uma página na internet que faz isso facilmente para a gente. A gente bota um arquivinho ali com as coordenadas de cada espécie e o que é essa extensão de ocorrência. Estou vendo aqui mensagem que está cortando. Minha fala. Eu ia te dizer isso. Alguém mais, parece que alguém mais percebeu, né? Talvez desligar a câmera. Não sei se a internet está ruim. Tá, peraí. Desliguei aqui a câmera. Se continuar ruim, pode abrir o microfone aí e me falar que de repente eu ponho na internet do meu celular. Ok. Beleza? Beleza. Tá. Vocês continuam vendo a projetada aqui? Não está projetando. E agora? Está indo. Pronto. Deu certo. Agora sim. Show. Tá. Eu repito aqui a extensão de ocorrência ou deu para entender? Deu para acompanhar? Apesar dos cortes. Acho que é bom repetir. Tudo Tá bem? certo. Tranquilo. Vamos lá. Vamos pensar na extensão de ocorrência, pessoal, como um polígono
que inclua dentro dele, né, que tenha como delimitante nas suas arestas os pontos de ocorrência da espécie que a gente está trabalhando, né? Então, é realmente pensar ali no mapa e onde cada um dos pontinhos, né, de ocorrência da espécie que a gente está fazendo a avaliação, que posição que ele ocupa no mapa, e traçar um polígono em volta dos pontos que ficam ali mais externos, né? E aí a gente tem uma área onde a gente sabe que dentro dessa área, essa espécie está ocorrendo, e tem ali especificamente alguns pontos, né, onde a gente tem o registro disso, e aí o total dessa área é a extensão de ocorrência. Beleza. Como é que a gente calcula isso? É simples, tem programas que fazem isso, né? Tem um site chamado Geocat que faz isso. Basicamente, a gente sobe no site um arquivo com as coordenadas e ele plota isso no mapa e calcula essa extensão de ocorrência. Dado esse valor que ele calcula para a gente vai lá para a tabelinha, né, que eu acabei de mostrar para vocês ali, e compara com os limiares. Se enquadrar dentro de um daqueles limiares, a gente parte para os condicionantes, né? Se tiver 2 daqueles 3 condicionantes, a espécie pode se enquadrar naquela categoria. Por outro lado, nós temos um outro subcritério B que traz o AOO, que é o que é o AO? É sempre uma área que vai estar no interior do EO, afinal de contas, o EO abrange, né, toda a ocorrência da espécie, né, a área de ocorrência da espécie, só que aqui a gente calcula a área que é ocupada de fato pela espécie. Então, o cálculo é diferente. Da mesma forma, a gente consegue isso através de softwares ou do Geocat, que a gente acessa pela internet. E como é que é feito aqui? A gente sobe, né, aquele mesmo arquivo. E o cálculo aqui, na verdade, ele é feito por uma contagem de células. Imagine que o mapa, onde essas coordenadas vão ser plotadas, ele é dividido em células ou grids, né? Que cada uma delas dentro do mapa equivale a um quadrado de 2 por 2 quilômetros. E aí, imaginem só, quando a espécie ocupa um quadrado, o software conta que tem um desses quadradinhos ocupados. Ou quando parte dela, né, quando parte daquele registro também ocupa outro quadrado, também vai ali e conta. E o que ele faz? Ele soma todos os quadradinhos, né, que tem ocorrência, né, da espécie, e o valor da soma desse número de quadradinhos que ele conta ali é o AOO. Então, a gente entende que o AOO é diferente da extensão, porque é, de fato, o espaço onde a espécie ocupa, a área exata, né, a área geográfica exata que a espécie está ocupando, diferente do EO, que ocupa várias porções aqui que são vagas, né, porque ele pega o total baseando-se pela formação do polígono externo. E aí eles acabam sendo complementares, ó. Vamos pensar aqui, esse exemplo aqui é interessante, ó. Nós temos duas espécies, vamos pensar duas espécies que a gente estaria avaliando aqui, e que elas têm o AOO equivalente a 40 km². Ambas as espécies, vejam, têm um AOO de 40 km². Se a gente contasse aqui, a gente veria que os registros, né, da espécie, os pontinhos ali, eles ocupam o mesmo número de quadradinhos, provavelmente 10 aqui, e por isso tem esse AOO de 40 km². Mas veja que o EOO, ele é bem diferente, né? Para a espécie que está aqui na esquerda, ele é de 44 km², e para a espécie que está aqui na direita, ele é de 105 km². É bastante intuitivo a gente pensar o quê? Que essas, que, embora, né, as duas tenham o mesmo AOO, aquela que tem o menor EOO, ela vai ser uma espécie que pode estar mais ameaçada. Por quê? Uma ameaça que ocorra dentro dessa extensão de ocorrência dela, ela vai afetar uma maior parte de espaço que está de fato ocupada pela espécie. Ó. Vamos ver aqui o exemplo. Imagine uma ameaça, né, que ocupa uma área geográfica que é equivalente a 6 quadradinhos, né? E agora vamos colocar essa ameaça dentro dos EOOs de cada uma das espécies, né? Vejam só o quanto do AOO
seria perdido, né? Vamos supor que essa é uma ameaça que levasse a dizimar essa parte da população onde a ameaça ocorrer, né? A gente vê que essa que tem o menor EOO seria mais afetada do que a que tem o maior AOO por uma ameaça que tem a mesma extensão geográfica. Então, isso que quanto menor o EO e também, obviamente, quanto menor o AOO, mais ameaçada potencialmente a espécie pode estar. E aí, ó, aqui vou entrar em alguns termos que estavam ali nos condicionantes, né, do critério B. Severamente fragmentado. Uma das possibilidades para enquadrar no critério B é que, além de ter os EOOs ou AOOs que se enquadrem nos limiares, é que a espécie tenha sua população severamente fragmentada. Isso quer dizer o quê? Uma população severamente fragmentada tem que a maioria dos indivíduos, né, mais de 50%, se encontram em subpopulações que são pequenas e isoladas e com pouca ou nenhuma dispersão entre elas. Por quê? Imaginem também um pouco intuitivo, né, que se mais da metade dos indivíduos de uma população estão em subpopulações pequenas e isoladas, cada uma dessas populações ela é altamente suscetível, né, a processos estocásticos que possam levar à extinção, inclusive processos de deriva dentro da própria espécie, deriva genética. E é difícil que essas outras populações que já são distantes e também pequenas sejam capazes de recolonizar aquele habitat, aquela região, aquela parte da ocorrência da espécie que foi perdida por algum fator. Então, realmente é pensar que quanto mais fragmentada a espécie, né, a distribuição, e quanto menor os fragmentos, a gente consegue, essa população se enquadra aqui nesse severamente fragmentado. E aí, só que isso, a IUCN é bem clara quanto a isso, né? Não existe um limiar, como que eu vou dizer, de distância entre as populações, de tamanho de indivíduos para cada uma das populações. Por quê? Porque isso é muito variável com a biologia do ser vivo que está sendo avaliado, né? A gente já vimos, né, anteriormente, que os fungos, eles têm uma grande capacidade de se dispersar pelos esporos, né? Os esporos podem migrar, né, de um ponto para outro bastante distante e, eventualmente, colonizar um novo ambiente ou criar fluxo gênico com uma população, uma sobrepopulação, nesse caso, né, que já está naquele local. Então, para fungos, é pouco uso sedimentado, principalmente por conta dessa plasticidade que os fungos têm para colonizar regiões distantes. Localidade é outro termo que aparece ali. Esse termo, né, ele causa uma confusão. Inclusive, acho que seria um termo mais adequado aqui, se a gente fizer na tradução do inglês, e até o que aparece na tabela quando a gente estiver trabalhando, o termo é localização. Porque localidade a gente atrela mais com o sítio de coleta, né, uma área de amostragem. Mas vamos pensar aqui em outra coisa, tá, gente? O que é isso? É uma área geográfica ou ecológica onde um único evento de ameaça pode afetar todos os indivíduos da espécie presentes naquele local. Uma localidade pode ser aquilo que a gente está habituado a chamar de um sítio, de uma área de coleta. Parecendo a foquinha com o capuz na cabeça. Oi? Alguém comentando alguma coisa, pessoal? Eu acho que não. Beleza. Então, embora possam uma localização e um sítio ou uma localidade representarem a mesma coisa, não necessariamente são. Vamos ver um exemplo aqui que talvez vai ficar mais claro, tá, gente? Olha só. Vamos pensar aqui que a gente tem uma espécie que está ocorrendo aqui nesse rio e
a mesma espécie ocorre também nesse laguinho aqui, na vizinhança. Para pensar em localidade, a gente tem que pensar em ameaça, tá, pessoal? Já que uma localidade é uma área geográfica ou uma delimitação ecológica onde um único evento de ameaça pode extinguir todos os indivíduos da população que ocorram ali. Então, vamos pensar em uma espécie invasora que seja introduzida aqui no Rio, somente aqui no Rio. O que vocês acham? Quantas localidades nós teríamos aqui nessa representação? Podem dar a opinião de vocês aí, por favor. A distribuição da espécie aqui no rio e no lago, né? E a gente tem uma espécie invasora que chegou ao rio. 6? O que vocês acham? 6 localidades? É. Ou 6 localizações, né, perdão. Alguém discorda? Alguém concorda? Eu acho que tem Vamos menos, imaginar- Diogo. Vamos imaginar que é uma espécie invasora e que ela tem mobilidade aqui pelo rio, tá, gente? Faltou eu dar essa informação. 2. Então, é uma espécie que invadiu aqui e ela consegue vir e predar. 2, né? Consegue predar a nossa espécie aqui. Vamos falando de fungos, vamos supor que seja um Chytridium, né, que ocorra aqui no rio e chegou uma espécie que, um paramécio, sei lá, que se alimenta dele. Tá, 2, temos 2, temos 6. Eu acho que Oi, pode uma, dizer, perdão. Uma? 2 localidades. Isso. Uma localidade. São 2 localidades, pessoal. Imaginem que a espécie invasora, ela aqui no rio, ela pode predar e dizimar essa espécie que está no rio, mas ela não vai predar e dizimar essa espécie, perdão, essa parte da população que está aqui no rio, mas não as que estão aqui no lago. Então, são 2 localidades independentes, levando em consideração uma espécie invasora e que tem mobilidade para se mover aqui pelo curso do rio. Tá bom? Deu para entender, pessoal? É importante, então, pensar que esse conceito, né, ele está relacionado e ele vai, no caso a caso, para o tipo de ameaça. Agora, vamos pensar em uma... Professor, Perdão, gente. Oi. no caso, no caso se aplica somente no caso que o senhor está explicando, né? No caso do lago. Se for para a terra, já muda de conceito? Exato, aí é caso a caso. Pode ser um fragmento florestal, onde parte daquela espécie tem ocorrência e um único incêndio pode dizimar aquela espécie ali. E aí teria que entender onde está o restante da distribuição da população da espécie, né, para quantificar. É que esse exemplo do rio aqui, né, como é bem delimitadinho, eu acho que ele fica bem didático. Mas vale para qualquer ambiente, só que é no caso a caso, tanto para o ambiente quanto para a ameaça. Ok? A Paula levantou a mão. Ok. Diogo, eu não posso entender esses aglomerados de ocorrência como áreas de ocupação e, portanto, considerar elas como localidades distintas? Olha só, se a gente tiver, vamos supor, né, fôssemos calcular que área de ocupação, a gente traçaria, né, a gradezinha aqui, né, e eventualmente alguns estariam dentro de um quadradinho daqueles, outros estariam dentro de outros, e isso nos permitiria calcular a extensão da área, calcular a área de ocupação, né, o AO. Isso é uma coisa. Mas diante dessa ameaça aqui, nesse cenário hipotético que a gente está trabalhando aqui, o que importa é esta única ameaça, que é uma espécie invasora, que come Chytridium e que consegue nadar pelo curso da água em todos os sentidos, ela consegue, poderia, né, em teoria, dizimar toda essa população aqui. E, porém, ela nunca vai atuar aqui, a menos que, sei lá, tivesse uma enchente e se excedesse para cá, né, mas não é o nosso exemplo. Então, a gente tem 2 localidades. Tá, obrigada. Concorda, Paula? Sim, obrigada.
Beleza. Agora um exemplo diferente, olha só, vamos imaginar que tem uma indústria que está jogando um poluente ali, e esse poluente, por algum motivo, afeta o nosso quitrídiozinho. O que vocês acham? Quantas localizações nós temos aí? Acredito que uma. Uma também, porque Uma. não atingiu o lago. Alguém pensa diferente? Eu acredito que uma Localidade. também. Vamos pensar, é uma área geográfica em que um único evento possa causar a extinção da população, né, ou da espécie naquele local, tá bom? E agora aqui a gente tem a contaminação do curso de água com poluente que ele vai acompanhar esse curso de água aqui, né, que a gente tem rios que estão desaguando, né, no nosso riozinho maior e temos o lago. Então, vamos pensar que esse poluente, ele vai contaminar aqui o rio, mas não vai contaminar esses rios que estão desaguando nele, concordam? E tampouco vai contaminar também o lago, concordam? Então, nesse caso, pessoal, nós temos 4 localidades. Faz sentido ou não? O que vocês acham? Tem até o cri-cri aí, tá real. A boa parte está fazendo joinha com emoji. Ah, tá. Então, vamos pensar, pessoal, vamos lá no conceito. É uma área onde uma única ameaça pode vir a extinguir parte daquela população. Então, aqui, considerando essa ameaça aqui, contaminação, nós temos 4 áreas distintas aqui que precisariam ser afetadas por essa mesma ameaça de forma independente para que todo mundo ali fosse extinto, tá bom? Ana Flávia levantou a mão. Oi, Por favor, professor. Ana Flávia. Diga. Mas no caso, se fosse uma contaminação de solo, por exemplo, eu poderia considerar uma localidade só, né? Se fosse uma contaminação que em qualquer ponto aqui, né, que tem facilidade para se espalhar na região, sim, concordo. Entendi. Porque Obrigada. aqui a gente tem um sistema que é delimitado pelo curso do rio, né? É algo bem Sim. específico. Sim, entendi. Obrigada. Beleza. Fiquem à vontade, gente, por favor. E aí, outro conceito que aparece lá, né, e que se enquadra para B, como condicionante é esse de flutuações extremas. E o que é isso? Tamanho população. O que é uma flutuação extrema, né? É quando o tamanho populacional ou área de distribuição da espécie varia grandemente, de maneira rápida e frequente, tá? E é assim, brusco, de mais de uma ordem de magnitude, né? Na abundância, na quantidade de indivíduos maduros da espécie. Então, pessoal, vamos pensar aqui, essa espéciezinha desse peixinho aqui, não me lembro o nome dele, mas nesse exemplo a gente tem um peixe que, em alguns momentos do ano, ele tem os indivíduos adultos dele aqui, tá? Os indivíduos maduros, tá vendo? Total de adultos, que ele sobe bastante aqui. Em alguns momentos, a porcentagem aqui porcentagem não, a quantidade de indivíduos maduros, ela baixa muito. Mas o que acontece nesse momento que a quantidade de indivíduos maduros baixa muito? A população, nessa época do ano, ela está toda na forma de... Os peixes foram lá, se reproduziram, né, se cruzaram, e botaram os ovinhos, e tem uma grande queda na quantidade de adultos. Mas, seguindo tudo bem com a população, a quantidade de ovos mantém ali mais ou menos a
quantidade de adultos que tinham antes. Então, o nosso gráfico aqui está mostrando o total de adultos, e o tracinho aqui mostra o que é mantido na quantidade de ovos, né, a cada oscilação sazonal dessa aqui. Nesse caso, a gente não tem uma flutuação extrema. Por quê? A flutuação extrema leva em conta a população como um todo, não só os indivíduos adultos, nem tampouco aqueles que são capazes de se reproduzir. Por outro lado, imagina que a gente tem um exemplo hipotético aqui, a gente tem essa borboletinha que, ao longo de um ano, ela tinha uma população bem alta ali, 20 mil adultos, mas que, por uma limitação do habitat onde ela costuma ocorrer, teve uma queda populacional acentuada realmente da espécie como um todo, e não só de uma das fases de vida que ela tem, naquele caso, no caso do peixe, era o indivíduo adulto, mas que a espécie seguia representada pelos ovos, né? Aqui não, aqui a gente tem um declínio populacional da espécie como um todo. Nesse caso, a gente tem um exemplo de flutuação extrema. Lá no artigo do Dauber e Miller, né, eles até comentam que não havia nenhum registro, né, de espécie de fungo avaliada que tivesse, né, atendido esse condicionante, né, com a flutuação extrema da população. Então, tem que pensar que a gente poderia correlacionar, né, com aqueles tempos aquelas épocas que os fungos não estão produzindo os esporomas, mas aquilo ali seria nada mais do que uma alteração ali na contagem de exposição de uma forma de vida, que são os esporomas, né? Mas a gente assume que boa parte daqueles fungos que estariam reproduzindo esporomas ali estão lá dentro do substrato. Mais recentemente, no ano passado, foi publicada uma espécie e que, para essa espécie, foi apontado que ela tem flutuação extrema, é um microfungo, o pessoal chama Mycosphorella cossapoi. Ele foi avaliado justamente aqui pelo critério B, e lá na avaliação é apontado que ela tem essa flutuação extrema. Por quê? Porque essa espécie ela é um fitopatógeno, né, que dá na folhinha de uma árvore que chama Cossapoi flocosa. Essa árvore ela é decídua, então quando a árvore ela é um fitopatógeno, quando a árvore perde as folhas, né, o fungo vai com a folha para o chão e ele em teoria, não persiste muito tempo quando as folhas estão ali fora da árvore, depois que elas caem. E aí, então, tem a flutuação populacional dessa espécie. E aqui, só para representar para vocês, esse é o GeoCat, ó, aqui é o site, e o que ele faz basicamente é pegar cada um desses pontos, que a gente sobe ali no arquivo, e ele calcula tanto o EOO, State of Occurrence, e a área de ocupação. E aí, inclusive, ele já te diz ali, ó, em qual categoria que se enquadra. Aí, só voltando aqui, então... Esse é o critério B. Então, primeiramente, temos esses limiares de extensão de ocorrência e área de ocupação. E aí temos aqui os condicionantes, que estão relacionados a esses conceitos que eu acabei de explicar para vocês. População severamente fragmentada, as localizações, ali no slide estava como localidade, mas vamos padronizar por localizações, quando a gente estiver pensando nesse conceito relacionado diretamente à ameaça, a possibilidade do declínio e as flutuações extremas. Esse declínio continuado, pessoal, também é importante falar, ele até aparece no critério C também. O declínio continuado é um declínio que está ocorrendo na população e que, nesse caso aqui, ele não precisa nem ser quantificado, você só sabe que é um declínio que está acontecendo e que espera-se que ele vai continuar ocorrendo caso não seja tomada nenhuma medida para conter esse declínio. Esse declínio ele pode ser em vários aspectos aqui, como eu já disse, extensão de ocorrência, até chegando lá no número de indivíduos maduros. Então, esse é o critério B. Acho que até já foi dito, né? Acho que a gente chegou a falar sobre isso. O critério B ele acaba não sendo tão aplicado para os fungos, pessoal. Alguém perguntou, na verdade, né? Eu acho, na última aula, por quê? A gente vê aqui uma demanda muito grande por um bom conhecimento
da distribuição geográfica. Não só um bom conhecimento da distribuição geográfica, mas um conhecimento muito preciso, né? Ele está diretamente relacionado com o posicionamento específico de onde vão as coordenadas da espécie que está sendo estudada, né? Então, um ponto a mais, a depender de onde você coloque lá no seu mapa, pode influenciar grandemente o EO, assim como o mesmo vale para o AO. Então, por mais que você tenha uma boa ideia do habitat que aquela espécie pode ocorrer, o local onde você vai colocar o ponto, ele é muito variável, né? E influenciaria muito aqui nesses limiares, então acaba que é pouco utilizado para fungos, tá, pessoal? O B. Mas pode ser utilizado e já foi. Essa espécie que eu falei para vocês ali, né, Mycosphera cossapoi, ela é muito baseada na distribuição do hospedeiro dela, que é essa planta Cossapoi flocosa, e aí essa planta tem uma distribuição muito bem conhecida, e aí foi possível, então, atribuir o critério B para ela. Alguma dúvida, gente, sobre o critério B? No caso de endemismo, não é importante considerar o critério B? Então, vai do quanto você conhece aquilo ali. Veja, não estou dizendo que é inviável, tá? Se você tiver muita confiança de que aqueles pontos que você tem da espécie estão, e alguns outros que você consiga estimar, né? Que você consiga dizer, não, deve ocorrer aqui, você usa e tá ótimo, perfeito. Só é difícil, né? Não é tão usual assim. Ok? Ok, entendi. Beleza, passando para o critério C. O critério C, gente, ele então, para espécies que tenham um tamanho populacional pequeno e estão em declínio. E aí, como é que é constituído aqui esse critério C? Número de indivíduos maduros é a primeira coisa para aplicar o critério C, gente. E é aqui de sempre, né? Temos limiares, e estando abaixo dos limiares, eles se enquadram naquela categoria ali. E mais uma vez temos condicionantes. Um declínio continuado observado, olha lá o declínio continuado de novo. É um declínio que existe, né, nesse momento e que persistirá existindo caso não seja tomada nenhuma ação para reverter aquilo. E aí a gente vai, mais uma vez aqui, né, naquela questão das 3 gerações, lembram? O tempo de geração que o Ricardo falou na aula passada. Isso foi operacionalizado, né, por Dauber e Miller para ser aplicado para os fungos, está lá no artigo. A depender do substrato, né, do tipo de interação que o fungo que está sendo avaliado, ele desenvolve, a gente tem diferentes períodos, né, sugeridos para esse tempo de 3 gerações. Então, isso a gente já tem padronizado lá. Então, beleza. Para C1, a gente vai ter que ter um declínio continuado, e aí a gente entra naqueles... Poxa, me esqueci aqui. Para os graus de qualidade do dado aqui, né, que vão desde observado, por estimado ou projetado, até o máximo de 100 anos do futuro, sendo que, para vulnerável, a gente tem 3 gerações, 10%, né, em 10 anos ou 3 gerações, o que for mais longo, em perigo, 20% em 5 anos ou 2 gerações, o que for mais longo, e, para criticamente em perigo, 25% em 3 anos ou uma geração. E aí, lembrando, né, essa qualidade de dado aqui observado é a maior qualidade de dado de todas, né? A gente seria aquele dado do censo populacional, literalmente, né? A contagem de cada indivíduo da população. E para fungos, a gente sabe que é praticamente inviável, ou até podemos dizer inviável, né? Estimado já é baseado em estatísticas sobre a espécie, índices de abundância, e aí o estimado ele é voltado para o passado, e projetado é voltado para o futuro. Para C2, né, vejam, pode qualificar para C1, ou para C2, ou para ambos.
C2 é diferente, vejam só. É um declínio continuado observado, estimado, projetado ou inferido, e pelo menos uma dessas condições que a gente tem aqui. Vejam só, para C2, a gente não precisa quantificar o declínio. Isso é muito interessante, ele dá uma flexibilidade interessante para aplicar esse critério. Você pode saber que a população está em declínio, você correlaciona isso por conta de uma perda de qualidade do habitat, por exemplo, mas você pode te faltar dado para saber qual é esse declínio populacional, pelo menos nesse nível de confiabilidade, né, de qualidade de dado que o C1 te pede. Mas veja a flexibilidade, né? Aí você pode vir para C2. Em C2, você pode enquadrar o C2 pelo número de indivíduos maduros em cada subpopulação, também pouquíssimo viável, né, para fungos, que seria saber exato, pouquíssimo viável não, mas é um pouco complicado, né, para fungos, saber quantos indivíduos tem em cada subpopulação ali da espécie, ou você saber a percentagem de indivíduos maduros em uma única subpopulação. Acho que o Ricardo chegou a comentar com vocês, né, mas vou resgatar. Para a IUCN, aqui o que a gente tem como população é o total do quantitativo de indivíduos maduros, né, aqueles indivíduos capazes de se reproduzir sexual ou assexualmente da espécie. Isso é população. É diferente do conceito mais tradicional na biologia, né? As porções dessa população que tem algum isolamento geográfico e de fluxo gênico, aí são as subpopulações, tá, pessoal? Muitas vezes, justamente por aquela questão que eu falei já para vocês, né, da possibilidade dos fungos se dispersar através dos esporos, isso ser não ter um limitante tão grande de fluxo entre populações, é bastante comum, tá, que a gente avalie as espécies como pertencem, a espécie que a gente está estudando como está presente em apenas uma única subpopulação. Então, com isso, a gente tem esse valor aqui, né? Teria 100%, por exemplo, se uma espécie tem uma única subpopulação, pode entrar no 100% aqui para vulnerável, mas como também para em perigo, e criticamente em perigo, né? Vai de 90% a 100%, pode criticamente em perigo, ou 95% a 100% em perigo, a gente também consegue aplicar, mesmo estando em uma única subpopulação. Então, acaba que esse C2, pessoal, ele é bastante utilizado para os fungos. Professor, Diga. uma perguntinha. Eu fiquei meio em dúvida olhando, por exemplo, essa tabela. Então, supondo que ele esteja criticamente em perigo, porque ele tem menos de 250 indivíduos maduros. Só que aí ele tem, por exemplo, 100% de flutuações extremas do número de indivíduos maduros. Aí ele pode ser classificado como C e C2B? É isso? Peraí, vamos entender. O flutuações extremas aqui não tem limiar, tá, gente? Ele ou tem flutuação extrema no número de indivíduos maduros, ou não. Tá. Você pode repetir sua pergunta? Desculpa. É só, tipo, se dentro de um mesmo critério, por exemplo, o critério C, ele pode classificar ali no número de indivíduos maduros como menor que 250, então ele está criticamente em perigo. Mas, por exemplo, no critério C2A, aí ele entra como, sei lá, o 100%. Aí ele classificaria como criticamente em perigo e vulnerável, só que aí... Não. Entendi, não, entendi. Já de cara uma coisa, né? Nunca ele vai ser criticamente em perigo e vulnerável, né? A gente sempre classificaria ele no maior nível de ameaça. Mas veja, para qualificar dentro do critério C, ou ele vai ser C1, ou C2, ou os dois. E aí, ele teria que ter, para estar criticamente em perigo, menos que 250. E aí, se a gente tivesse dado, né, que em uma geração ele vai ter uma redução populacional de 25%, beleza, você enquadra ele em criticamente em perigo aqui em C1. Se ele for uma única subpopulação,
ou seja, 100% dos indivíduos dessa espécie estão em uma única subpopulação, você também consegue enquadrar ele aqui em criticamente em perigo. Se 90%, 91, 92, 93, até chegar a 100 dos indivíduos daquela subpopulação, daquela população, né, tiverem uma única subpopulação, você também enquadra ele em criticamente em perigo. Era essa a sua pergunta? Era tipo, mas se, por exemplo, no critério C1 ele classifica como uma coisa e no critério C2 ele classifica como outra, sabe? Aí vai. Assim, primeira coisa aqui é o limiar. O que vai ser o maior condicionante é o limiar. Ele tem que caber dentro de um desses três aqui. Se o restante da coluna aqui, por assim dizer, né, for coerente com a informação desse limiar aqui, ele vai naquela categoria, senão você volta para a anterior. Por exemplo, vamos dizer que ele tem menos de 2.500, mas ao invés de ter menos de 250, igual, né, 250 ou menos dos indivíduos dele maduros, uma única subpopulação ele tenha 1.000, você não pode enquadrar ele em perigo, você vai enquadrar em vulnerável. Acho que era essa a sua pergunta, então. É isso? Isso. Obrigada. Que veja que tem que... É pela coluna inteira aqui. Aham, sim. Paula? Diogo, flutuações extremas para fungos incluem a sazonalidade? Então, aquela... Você ia falar mais alguma coisa? Perdão. Não, só isso mesmo. É período de chuva, né? Porque você tem um período que os indivíduos maduros, a população está, né, no auge com indivíduos maduros e na época de seca não tem ninguém, né? Não tem ninguém com esporomas, né, pelo menos. Não temos tanta certeza às quanto vezes nem micélio, né? Nem micélio, sim. Isso é observado em trabalhos, né, independentes de espécies. Você trabalha com metabarcode, por exemplo. Mas não, flutuações naturais da espécie e que são sazonalmente curtas não costumam ser consideradas como flutuações extremas. Tá, obrigada. E aí, gente, aqui que dá muita pulga atrás da orelha, né? Que é a questão do cálculo do tamanho populacional. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso. Porque pela primeira vez aqui a gente, nos critérios, né, é obrigado a ter um tamanho populacional calculado. E como então a gente vai saber que tem 10.000, que tem 5.250? Tem uma fórmula, né, por assim dizer, para a gente calcular isso. Agora a gente vai se debruçar um pouquinho sobre essa fórmula. É basicamente uma multiplicação, onde nós vamos multiplicar o número de sítios, que seria o quê? Os locais onde a espécie ocorre. Mas vejam, importante, não só os sítios conhecidos, os sítios que são conhecidos e aqueles que a gente espera, que a gente acredita que a espécie ocorra. Por isso, né, que a gente bate na tecla, né, de que a gente tende, né, tem mais facilidade para avaliar a espécie que a gente conheça bem o quê? Os requerimentos ambientais dela. Assim, a gente vai ter mais facilidade, né, para extrapolar esse número de sítios. A gente multiplica isso pelo quê? O número de coletas por sítio. O que seria esse número de coletas por sítio? Vamos imaginar que você tem 20 espécimes que foram coletados de uma espécie ao longo do conhecimento dessa espécie, né, desde que ela foi proposta até hoje. E esses 20 espécimes, né, que a gente tem da espécie que a gente está trabalhando, eles ocorrem em 10 sítios. A gente, então, vai ter uma razão aí de número de coletas conhecidos pelo número de sítios. Só que aqui, mais uma vez, entra uma abstração, gente. O que eu estou me referindo à abstração? Aqui no número de sítios, a gente vai ter que extrapolar. A gente sabe que, muito provavelmente, né,
aqueles sítios onde a gente conhece já a existência da espécie não são os únicos em que ela ocorre. Por quê? A gente trabalha com indivíduos que têm uma parte detectada que é regiões extremamente inexploradas, então a gente tem que jogar para cima aqui quando a gente está no número de sítios. Aqui é a mesma coisa. Aqui a gente acaba colocando um fator de multiplicação, né? E como é que a gente pensa como é que a gente direciona um pouco desse fator de multiplicação? Vamos pensar. Imagina que a gente está trabalhando com uma espécie que é um cogumelo relativamente grande, bem vistoso, de uma cor chamativa. A gente andando pelo campo, fazendo a nossa coleta, né, de fungos, a gente tem determinada chance, né, determinada probabilidade de encontrar esse fungo. Por outro lado, imagine que a gente está trabalhando com um funguinho aqui bem pequenininho, que é uma manchinha que fica na parte de baixo de um galho de madeira. Vocês vão concordar comigo que a chance da gente encontrar esse fungo é bem menor do que a de a gente encontrar esse outro carinha aqui, bem mais vistoso, né? Então, a conspicuidade, né, do fungo que a gente está trabalhando, está avaliando, tem que ser levado em conta na hora da gente extrapolar esse número de registros por localidade. Por exemplo, imagine que o sítio, aquilo que a gente tem ali na multiplicação, a gente costuma correlacionar com uma área que a gente consegue amostrar em um dia. Então, a gente está lá em uma área dessa, a gente conhece, sabe que é uma área que a gente consegue amostrar ela, recorrer ela, né, em um dia. E a gente encontra 5 cogumelinhos desse aqui. Bom, pela sua experiência, né, trabalhando com esse grupo e sabendo que ele é um cogumelo bem com alta detectabilidade, você pode pensar, mas ainda assim, né, eu não consegui vasculhar a área toda, acho que ele poderia ter ocorrido 3, 4, poderia estar, né, ocorrendo 3, 4, até 10 vezes mais do que aquilo que eu encontrei. Agora, e esse aqui? Muito menos detectável, né, do que é o nosso cogumelinho azul aqui. Você deve ter encontrado uma fração muito menor daquilo que realmente está ocorrendo no local. Então, é aí que a gente tem que entrar com multipliers. Multipliers, às vezes, são números bem altos, tá? A depender do quão indetectável é aquele fungo e de quão pequeno seja o esforço amostral nas áreas que aquele fungo ocorre, a gente pode multiplicar por 1.000, 10.000 vezes isso, né? Talvez para ficar um pouco mais visual, a gente pode analisar esse gráfico aqui, ó. O multiplier é o quanto a gente vai multiplicar para tentar chegar no nosso valor de tamanho populacional, né? O quão a gente vai aumentar aquilo que a gente tem de conhecido. Então, quanto menor a detectabilidade daquele fungo, né? Quanto menos conspícuo ele é no ambiente, mais a gente vai aumentar, maior vai ser o nosso multiplier. E a mesma coisa, a gente pensa na área de habitat apropriado para aquela espécie, né? Se é uma espécie que a gente conhece bem ela, sabe que ela ocorre em um ecossistema muito específico, a gente vai ter um multiplier mais pequeno. Agora, a gente imagina que é uma espécie que ocorre em diferentes ecossistemas, tem uma distribuição ampla, a gente vai ter que colocar um multiplier muito alto. Então, voltando aqui, número de sítios conhecidos e estimado, baseado naquilo que a gente sabe sobre a ecologia da espécie e o conhecimento que a gente tem dos pontos de coleta dela. Coletas por sítio, levando em consideração esse multiplier aqui, vai levar em conta esforço amostral e a detectabilidade do fungo. E, por fim, o número de Rummets. E agora a gente vai entender, então, o que é esse número de Rummets. Deixa eu passar aqui. Olha só. Os Rummets. Vamos imaginar, gente, lembrar lá do que a gente começou a falar, né, dos fungos, como eles se dispersam. Vamos pensar que o fungo, né, o esporinho dele cai em um determinado local. Esse local é favorável para o crescimento do fungo. Então, vai começar a formar um micéliozinho ali,
E esse micélio é natural, seja no solo, seja em um tronco de madeira, é natural que esse micélio sofra fragmentações, tá, gente? Então, essa colonização inicial aqui do fungo, a gente chama ela inicialmente de um genet. É o quê? É um perfil genético daquele fungo ali. Ok. Com o tempo, como eu falei, vai ocorrendo essas fragmentações, isso é o acaso, é natural, tem vários estudos que mostram isso, e aí, independente de cada um dessas porções aqui do fungo terem se ramificado, né? Agora elas são independentes, são capazes de se reproduzir independentemente daquele ponto de colonização inicial e do micélio que ela pertencia inicialmente, mas ainda são clones genéticos, concorda? É só uma fragmentação. É aquele mesmo genet que cresceu e naturalmente se fragmentou pelo substrato. Cada um desses clusterzinhos aqui, cada um desses fragmentos do genet é um hamete. Então, como o cálculo de indivíduos maduros ele envolve, né? O que é o indivíduo maduro? É aquele indivíduo capaz de se reproduzir, sexuada ou assexuadamente. Como cada fragmento do indivíduo aqui original é independente e pode se reproduzir, a gente tem que levar isso em consideração no nosso cálculo. Então, cada fragmentozinho aqui, um ramete, e a gente vai levar isso em consideração lá no cálculo. E, para facilitar a nossa vida, né, baseado aí em estudos que tinham sido feitos, né, até o momento dessa proposta de Dauber e Miller, eles apresentam um guia para a gente se orientar nessa multiplicação ali dos rametes para chegar até a quantidade de indivíduos maduros. O que eles levam em conta? Eles consideram que, vamos pensar em deixa eu pegar um exemplo aqui. Beleza. Vamos pegar esse tronco aqui, que está cheio desses picnopórios sanguíneos. Eles consideram que, em algum momento, esse tronco foi colonizado, o micélio começou a crescer e houve fragmentação ali do micélio. Então, dentro de um tronco desse, pode ter mais de um ramete. Porém, o que eles consideram? O tronco é um substrato relativamente contido, né, o que eles chamam de um substrato discreto, né, delimitado, não ocorre tanta fragmentação assim. Então, pelos estudos que haviam até aquele momento, eles sugerem que, para um tronco como esse, você vai contar para cada achado, isso aqui, por exemplo, que a gente tem aqui, ó, quem coleta fungos, muito provavelmente, né, coleta isso aqui como um espécime. Essa coleta, né, que é esse espécime que a gente coletaria e levaria para estudar e depositar no herbário, eles chamam de um indivíduo funcional. Cada indivíduo funcional desse, estando em um tronco assim, eles vão dizer que ele vai ter entre 2 e 10 rametes. Quando a gente tem vários basidiomas espalhados, né, como a gente tem aqui, como a gente tem aqui, a gente vai ter um número potencial de rametes maior. Então, você vai ter 5, 6, 7, até 10 rametes. Se a gente tivesse só uma orelhinha de pau aqui, você teria 2 rametes. Por outro lado, da Vermelha consideram que o solo é um substrato muito mais dinâmico para a fragmentação do micélio. Então, via de regra, a recomendação deles é que cada agrupamento ali de basidiomas que a gente tem crescendo no solo e que esteja dentro de um raio de 10 metros, eles consideram que aquilo ali vai corresponder a 10 rametes. Por quê? Porque por ser muito mais dinâmico, a expectativa de que tenha fragmentação ali e indivíduos capazes de reprodução independente seja maior do que em um tronco de madeira. Para substratos muito efêmeros, né, uma folha, um galho muito fininho, de repente um inseto, né, que é o substrato de um fungo entomopatógeno, você vai para o outro lado extremo, você vai para 2 rametes. E aí, então, para fazer esse cálculo, a gente se baseia nessa recomendação deles. Para líquens,
cada patch, né, cada aglomeradozinho desse aqui, não sei se a Luciana está por aí, se ela quiser acrescentar agora alguma informação Diogo. mais específica. Oi, Lu. Estou aqui, Quer vocês falar estão me alguma coisa? ouvindo? Isso. Eu sim, perfeito. Então, para os líquens, isso se mantém, mas a gente tem naquele artigo que foi compartilhado com vocês, tem de forma mais específica, assim, mais detalhada do que é cada um desses genets e vomits. Então, mas em geral essas fotos continuam valendo, né? O indivíduo, uma face da rocha conta como um forófito no caso seria uma árvore, né? Conta como também. Pensando que, lembra que eu falei na aula para vocês, que quando a gente está pensando em líquens, a reprodução por fragmentação muitas vezes forma clones, né? Então, a gente pode imaginar que nessa imagem aí que o Diogo está mostrando, esses quadrados que ele colocou, né? Provavelmente são tudo clones, ou muito próximos, né? Ou poucos genets dessa mesma espécie. Então, a gente considera uma face da rocha, um tronco, mas está tudo lá no artigo. Quando a gente for avaliar e surgir essa questão com os líquens, a gente pode entrar mais profundamente. Vou colocar a tabelinha lá no WhatsApp para vocês darem uma olhada. Obrigado, Lu. Beleza, então só voltando aqui. Então, pessoal, vejam só, importante, ó. Em algum momento vocês vão ter uma atividade, tá? Que vocês vão ter que apresentar um dossiê, e nesse dossiê vocês vão recolher, vão agrupar, né, todas as informações de uma espécie de fungo que vocês vão escolher, e dentre as informações que vocês vão ter que colocar, vocês têm que ter aqui o tamanho populacional. Então, vai ser nessa linha aqui que a gente conversou aqui agora que vocês vão fazer esse cálculo. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Eu sei que, como eu disse, né, quando a gente pega aqui o número de sítios, esse coletas por sítio, fica bem abstrato. Por quê? Porque a gente coloca esses multipliers, mas isso vai muito da opinião, do conhecimento do especialista, e hoje a gente tem uma grande vantagem, né? Não é muita coisa, mas nós já temos 1.000 espécies de fungos avaliadas, né? 100 delas só do Brasil. Então, uma coisa legal para se fazer quando a gente está trabalhando com esses assessments é estudar as espécies que já foram propostas, procurar espécies que têm distribuições parecidas com aquela que você está estudando, que têm ecologias parecidas com aquela que você está estudando, e isso dá uma direcionada. Mas antes de passar para o critério D, eu queria abrir para vocês, alguém quer comentar, perguntar alguma coisa? Não? Tá certo. Beleza. D, Jesus, pessoal. uma dúvida. O critério D, diga Jesus. Ele não está aqui, ele está no YouTube, mas ele colocou ali no WhatsApp. Eu vou ler aqui. Então, quando formos colocar os fungos em redes de interações, a gente vai por Genet ou Ramet? Não sei se eu entendi a pergunta, Jesus. O que seriam as redes de interações? Qual seria o texto? Acho que a ideia do Ramet aqui, né, é mostrar para a gente que, embora sejam clones daquele indivíduo que inicialmente colonizou o espaço e começou a crescer por ali, os Ramets, eles são independentes, e aí está relacionado, independentes e podem se reproduzir. E aí está relacionado com esse conceito da IUCN de indivíduo maduro, né, que é aquele indivíduo que é capaz de se reproduzir ou sexual ou assexualmente. Jesus quer complementar no WhatsApp, ou se não... Ele está escrevendo. Tá. Jesus é meu Podemos aluno. seguir, e aí... Qualquer coisa eu... Ele escreveu, são redes de redes de interações entre indivíduos, mas eu entendi por quê. Estava de repente pensando mais para interações ecológicas a nível populacional. Eu diria que o número de Ramets
seria mais adequado. Mas a gente pode conversar mais depois, Jesus, qualquer coisa. O Pedro Henrique levantou a mão. Diga, Pedro. Eu anotei aqui também do artigo, e eu queria entender melhor, que eu vi no artigo lá sobre a questão de espécies que são gregárias, né? E aí eles consideram, se eu não me engano, um indivíduo funcional igual a 10 indivíduos maduros e espécies isoladas. Você poderia explicar um pouco melhor sobre essa questão, que eu fiquei confuso? Pronto. Cadê? Deixa eu achar uma foto aqui. Aqui. Vamos imaginar, é aquela questão que eu usei para madeira aqui, mas vamos pensar, ó, o que ele chama de gregário, vamos pensar em cogumelo que ocorre no solo e que você encontra vários cogumelinhos ali daquela espécie dentro daquele raio que eu falei de 10 metros, um raio de 10 metros, né? E tem vários cogumelinhos ali, ou crescendo bem juntinhos, né? Que seria o de fato o gregário, né? Eles estão crescendo quase todos da mesma base ali. E ele também usa, justamente nesse ponto que ele fala isso, né? Ele fala, tem em inglês o termo scattered, né? Que seria mais espalhados, né? Por esse círculo imaginário aí de 10 metros. Então, vamos pensar em vários basidiomas contra um basidioma, né? Que seria o solitário. Eles assumem, né, e recomendam que, se há mais basidiomas, seja bem espalhados dentro desses 10 metros, desse círculo imaginário, ou sejam mesmo um pouco mais concentrados, você tende a que essa seja uma representação de um maior número de rummets. E aí ele joga lá para o lado do 10. Por outro lado, se você tem só um basidiominha, né, só um esporoma, você estaria para o outro lado do extremo aí dos rummets. Você teria uma chance de ter uma menor fragmentação do micélio que está ocorrendo ali. Porém, ainda assim, eles no próprio artigo eles dizem, né, que quando estiver falando de fungos do solo, é melhor você tender mais para o extremo dos 10 rummets. Não é isso? Deu para entender, Pedro? Deu sim. Obrigado, viu? Nada, que isso. D. Estamos acabando, pessoal. A gente vai para o nosso exercício. Beleza. Critério D, olha só. Alguém falou alguma coisa? Não. Critério D. Para aquelas espécies que têm a população muito pequena ou a distribuição muito restrita. E a gente tem D e tem D2. Olha aqui o tamanho populacional para D, para enquadrar em D. Menor que 1.000, menor que 250 e menor que 50. É um critério que acaba sendo pouco utilizado também para fungos, tá? Porque considerando, né, que o conhecimento sobre a funga ainda não é tão consistente, é difícil você bater o martelo e conseguir, como que eu posso dizer, comprovar, né, com evidências substanciais que essa população desse fungo que você está trabalhando é tão pequena assim. E aí vejam que é interessante pensar aqui é que a complementaridade, né, dos critérios. Como a população aqui já é muito pequena, ele não precisa estar em declínio, ele não precisa ter uma distribuição muito restrita, não precisa ter flutuação severa, não precisa de mais nada. Simplesmente pelo fato que uma população pequena já tem uma grande probabilidade de ser extinta. E aí basta isso para se enquadrar em D. E aí a gente tem D2, que é para um AO muito pequeno, ou um número de localizações muito pequeno aqui, só que com uma particularidade, né? Aqui é bem pouco utilizado também, e você tem que comprovar, né, para usar esse critério aqui, para se enquadrar no vulnerável, que existe uma ameaça futura plausível, bastante comprovada, que pode levar o táxon à condição de criticamente em perigo ou ameaçado em curtíssimo prazo, né, em muito curto prazo. Então, esse é o critério D. O último dos critérios, né, o critério E, esse sim é um critério que nunca foi
aplicado para fungos, e ele também, não vou me aprofundar aqui, mas ele é baseado na probabilidade de extinção. E aí, mais uma vez, aqui temos os thresholds, né? E baseado em como que eu posso dizer, em um bojo muito grande de informações sobre a biologia de uma espécie, e aí você pode fazer cálculos populacionais com estatísticas específicas, e aí você calcula a probabilidade daquela população vir a ser extinta em uma janela de tempo específica, tá? Mas, como eu disse, para fungos isso nunca foi utilizado, a gente não vai se aprofundar, porque provavelmente não há nenhuma espécie de fungos que a gente teria tanto conhecimento para aplicar esse tipo de critério aqui. Dúvida, gente, sobre os critérios? Estamos partindo para um ponto final aqui dessa parte expositiva, mas antes de passar para a segunda parte, queria saber se alguém tem algum comentário, dúvida sobre os critérios, sobre algum dos conceitos ali que estão envolvidos. Eu tenho uma dúvida, Diogo. Diga. No caso de fazer uma avaliação do número de populações, ocorrências, sítios, etc., existe um número mínimo de ocorrências? Se eu for fazer a avaliação, por exemplo, pelo iNaturalist, né, que é o que a gente tem de referência, existe um número mínimo de ocorrências que a gente tem que avaliar, ou tem que se avaliar todas, ou eu estou, por exemplo, analisando um fungo que teve menos de 200 ocorrências no iNaturalist ao longo de, talvez, menos de 10 anos. E aí eu tenho lá, acho que foram 189 registros só de ocorrência. Eu posso usar esse banco de dados, mesmo sendo um valor pequeno, como uma referência para analisar esses critérios todos? Ou não? Pela restrição de informação que eu tenho, você entendeu o que eu estou perguntando? Claro, perfeitamente. Porque não tenho mais informação além do iNaturalist, por exemplo. E aí, como que eu defino se eu posso usar isso somente para definir esses critérios todos? Pronto. Olha só. Ótima pergunta. Primeira coisa, não há mínimo, tá? Em lugar nenhum está escrito um mínimo de ocorrências conhecidas que você tem que ter. Isso é uma coisa. Outra coisa esse dado de ocorrência, ele pode vir das mais variadas formas. iNaturalist, GBIF, Species Link, se estiver falando de espécies que ocorrem no Brasil, né? Você vai reunir toda a informação que você puder. Agora, cabe a você, de alguma forma, ter a segurança de que cada uma dessas ocorrências, de fato, ela é verdadeira, tá? Assim como você, e você tem liberdade para dizer, não, esse registro aqui tá estranho, ó, esse ponto de ocorrência aqui não está fazendo sentido, ou é um registro com foto, você pode falar, não, isso aqui é outra coisa, você tem liberdade para excluir registros. Então, vamos lá, não há mínimo, há diferentes locais dos quais a gente consegue extrair informação, e essa questão do registro de ocorrência é interessante. Não precisa ser só um registro baseado em um voucher, em algo que está lá dentro de um herbário. Ele pode ser uma observação, já conta, isso é legal. E o que é que eu diria que mais restringe, sabe, acho que foi a Paula que perguntou, né? Sim. O quanto os registros que você tem dessa espécie te permite saber informações adicionais sobre ela. Vamos supor que é uma espécie aí que de todos esses registros que você tem, você pode assumir ou confiar fortemente que ela tem uma ecologia muito restrita. Todos eles ocorreram acima de 2.000 metros de altitude. Todos eles ocorreram em uma mata nebular. Todos eles são de uma parte específica lá na Amazônia, ocorrem em Campinarana, ocorrem em mangue, ocorrem em restinga, que são ecossistemas peculiares e que muitas vezes as espécies que estão ali não estão em outros locais. É isso que influencia
sabe, Paula? Quando você consegue, diante daquilo que você tem, você ter um possível padrão para ter informações adicionais daquela espécie, e aí você conseguir pensar em sítios adicionais, você conseguir pensar em quantos espécimes por localidade, por sítio, e não um número mínimo de registros. É óbvio, né? Quanto mais registros, em teoria, mais fácil vai ser você pensar nesses desdobramentos, mas não há o mínimo. Você pode depois, por gentileza, passar no WhatsApp quais são as outros locais de registro de ocorrência, além do iNaturalist, por favor? A gente passa, na verdade, a gente costuma falar sobre isso de forma mais específica quando a gente vai direcionar vocês para a redação do dossiê, mas a gente pode passar logo, porque quem já quiser ir brincando aí, né, fica à vontade. Tá, Joia, obrigada. Tá. Mais alguma coisa sobre os critérios, gente? Eu quero só fazer um adendo também, Diogo, com relação a essas plataformas, né, que são também de ciência cidadã. É como você falou, todo registro é possível, mas a gente nunca pode esquecer da curadoria do especialista, né? Tem que ser aquele registro que você minimamente possa se assegurar de que é aquela espécie. E tem um outro lado também, que eu acho desses registros, é o fato de que espécies inconspícuas, elas não são frequentemente registradas nesses aplicativos. E aí você não consegue se guiar por aí, né? Você pode contabilizar, mas você não pode afirmar que a espécie não está naquele local pelo fato dela não ter sido citada no iNaturalist, por exemplo, ou mencionada, né, de alguma forma. Coisas estranhas também acontecem nesses aplicativos. Às vezes você vai lá, dá a ciência, dá o ok lá para a espécie e vem alguém e diz, não, não é essa espécie, é a outra. Aí, quem que é que vai valer, né? Então, a gente tem que ter bem, assim, a maturidade de filtrar, né, esses registros para que fique de uma forma também... Tudo bem, a IUCN aceita, né, vários, mas a gente também tem que ter um comprometimento com a veracidade, né, dos dados. Eu acho esses aplicativos, assim, às vezes um pouco difícil de dosar o que vale, o que não vale. Sim, como isso é muito dito, né, a gente já falou isso várias vezes, mas é a opinião do especialista, né, Lu? É muito importante. Beleza. Realmente. Como levantar? Diogo, se eu puder só reforçar algo, é que Claro, por favor. não é todo registro que é útil, né? Algumas coisas a IUCN não aceita mesmo, né? Então a qualidade do dado é primordial para a gente usar ele, né? Por exemplo, falando um exemplo qualquer, dado de metabarcoding, por exemplo, a gente não pode usar, né? Porque não representa os indivíduos maduros, de fato, né? Boa, Kelmer. Isso é bem interessante e acaba sempre caindo muito em discussão, né? Porque, embora muito provavelmente, né, represente ali um ponto de ocorrência da espécie, mas a gente nunca vai saber se aquilo era só um esporo ou se, ainda que fosse um micélio já estabelecido, né, se ele estaria se vindo a produzir um esporoma um dia e esporoma ou qualquer outra estrutura reprodutiva, né, e se reproduzindo de fato. Obrigado, Kelmer. Mais alguma, gente? Beleza. Isso aqui eu acho que até já foi dito em outros momentos, está bem rápido. Pode a nossa atividade hoje, de repente ter uma discussão e concluir na próxima aula. Olha só, categoria Near Threatened, né, ou quase ameaçada, né? É legal, pessoal, que aqui, quando vocês forem avaliar as espécies, né, a gente vai ter a tabelinha ali da IUCN, mas para Near Threatened, vocês vão ver que ela não tem uma coluna ali de Near Threatened ou de quase ameaçada. E aí vocês podem olhar o artiguinho lá de Dauber e Miller que eles têm uma coluna específica para isso com os limiares. E aí, quando vê que não se enquadra, né, em nenhuma das três categorias de ameaça que está na tabela da IUCN, mas que esteja próximo, dá uma olhadinha lá no Dauber e Miller, que pode ser um bom direcionamento para cair
em quase ameaçado. E aí, enfim, são espécies que estão próximos, né, do limite ali, do limite máximo dos limiares para as categorias de ameaça, mas que não entram, né, que estão próximos disso. E um caso mais curioso aqui, né, mais complexo talvez, é o caso dos dados deficientes, dados insuficientes. Ela, pessoal, é uma espécie, seria uma espécie, né, que é um processo de avaliação e foi avaliada. No entanto, os dados, né, que existiam para fazer aquela avaliação, os dados que você conseguiu compilar, não era suficiente para atribuir ela a uma categoria propriamente dita. Não te permitia saber se ela não está ameaçada, se ela está quase ameaçada, em qual das categorias de ameaça que ela está. E aí, talvez o mais importante aqui, né? Categorizar uma espécie como dados deficientes não significa que ela não está ameaçada, tá, pessoal? Pelo contrário, pode ser uma espécie que esteja criticamente ameaçada, mas as informações que a gente tem não nos permitam, né, inferir isso com alguma segurança. Outra coisa que vale destaque, né, é que quando você coloca, né, uma espécie na lista como dados deficientes, é uma forma de atrair atenção para aquela espécie. Você tendo essa espécie avaliada, você pode buscar financiamento especificamente direcionando para conseguir garimpar as informações que faltam para entender se essa espécie está ameaçada ou não, né? O DD ali, a gente vai ver em algum momento, quando ocorre uma proposição dessas de uma espécie enquadrada como DD, você vai dizer o que é que se precisa saber para que aquela espécie possa ser avaliada de forma adequada. E aí alguns exemplos, né, de usos assim da categoria DD, né, mas que nem todos os usos estão aqui, tá? Alguns deles. Quando a espécie, por exemplo, é conhecida por um ou mais espécimes de uma localidade desconhecida ou muito incerta, né, seria aquele caso clássico, você vai ler a descrição da espécie, a descrição original, ou revisando materiais de herbário, está lá, Brasil. Isso não te permite entender nada, né, sobre a distribuição verdadeira daquela espécie, a parte que ela ocorre num país de proporções continentais. E aí, nesse caso, é uma espécie que, se todos os registros dela estiverem nesse patamar, ela pode ser categorizada como DD, carecendo aí de mais estudos para o reconhecimento da distribuição geográfica dela e suas interações ecológicas. Quando a espécie é conhecida apenas da localidade tipo, né? Aquele caso clássico de espécie que só é conhecida a partir do espécime tipo, né? Ou seja, só se conhece a localidade tipo dela, é um caso que pode entrar em DD. Mas, por outro lado, né, e o manual da IUCN até fala sobre isso, se essa espécie, a localidade tipo dela, né, de uma região que é bastante estudada, né, especificamente a localidade tipo, o entorno, um fungo que é conspícuo, enfim, que já houve esforço direcionado para encontrar essa espécie e ainda assim não achou, e pode ser avaliado, sim, e enquadrado em uma das categorias de ameaça, tá, gente? Então, aqui é bem do contexto, tá? No geral, né, escassez de dados sobre distribuição, ecologia, ameaças, e por fim, acaba que há cenários que os dados são tão imprecisos, né, que é uma espécie que talvez você pudesse enquadrar ela tanto como criticamente ameaçada, quanto como pouco preocupante. E aí, é um caso que deve ficar em DD e ser direcionado esforços para levantar mais informações sobre a espécie. Alguma dúvida sobre quase ameaçado e DD, gente? Beleza. E aí, o último slide aqui da nossa parte expositiva, isso também já foi dito, né? As espécies, elas são classificadas de acordo com o maior nível de ameaça obtido em qualquer um dos critérios. Ou seja, pensando em um fluxograma, né? O que se faz primeiro? Escolher qual espécie que você vai trabalhar. Isso é a primeira coisa. Escolhida essa espécie, e aí você pode, considerando, né, que há pouca gente fazendo esse tipo de trabalho,
que a gente está vivendo um momento acentuado de perda de espécie, você pode direcionar o seu esforço para espécies que você tem algum pulguinho atrás da orelha ali que estão ameaçadas, né? Afinal de contas, a gente quer buscar políticas, né, para proteger essas espécies, então é melhor a gente reconhecer logo aquelas que estão ameaçadas. Então, escolheu a espécie, você vai levantar todas as informações sobre ela, né, distribuição, hospedeiro, ecologia, taxonomia, quais são as ameaças, como é que se pode mitigar essas ameaças, a gente vai falar mais sobre isso depois, tá? E aí você vai passar por essa tabela da qual a gente viu os critérios hoje, e na última aula, né? E aí, passando por essa tabela, você vai chegar a um nível de ameaça. E o estado de conservação dessa espécie é o maior nível de ameaça que você encontrar. Se for CRCR, se for em perigo, vulnerável, é vulnerável. Embora na documentação, se em diferentes critérios, né, você encontrar, por exemplo, que para o critério A está em perigo, mas para o critério C está criticamente em perigo, o status que você vai dar para ela é de criticamente em perigo, mas na sua documentação, no seu texto, tem que aparecer que para A ela está em perigo. E aí, isso aqui é bem legal, porque quando a gente tem um status, né, um estado de conservação para uma espécie, ele vem sempre com duas informações que andam juntos. Uma é a categoria. No caso do textinho aqui, vulnerável. E aí, quando a gente demonstra isso aqui, aí, por exemplo, vulnerável no critério C1. Beleza. Em perigo no critério A3C. Isso que eu a gente vai assinalar ela como em perigo, mas o que eu quero mostrar é isso aqui, ó. A anotação, ela vem dessa forma. Categoria, mas junto com a categoria, que está repetida aqui também, N, vem os critérios que a gente usou para enquadrar essa espécie. E por que que isso é assim? Quando você olha aqui, você sabe que a espécie está em perigo, obviamente, e aí sabe que é uma espécie que está em perigo por declínio populacional, e sabe mais, sabe que é um declínio populacional para o futuro, se eu não me engano, porque é o 3, e C, que se eu não me engano, que é por deterioração de qualidade do habitat. Então, veja que, sim, basicamente, nessas poucas letras que tem aqui, a gente já sabe muito sobre o que está acontecendo com essa espécie. E outra coisa importante é que, ao contrário do exemplo, né, que um dava um grau de ameaça e outro dava outro, pode ser que todos os critérios que você avalia, ou 2 ou 3, deem o mesmo grau de ameaça. E aí você vai fazer a anotação de todos, por exemplo, vulnerável nos critérios A2C, A3C, B1, B2. E aí vejam, sempre tem que aparecer os condicionantes, né? B2A, C2A I, quando os condicionantes têm essas peculiaridades ali dentro do condicionante, tudo isso deve aparecer. E aí a anotação final, ó, aparece dessa forma. Aquilo que é dentro de um mesmo critério, você separa por um sinal de mais. Critérios diferentes, separa por ponto e vírgula, colocando a informação completinha. Critério, condicionantes, critério sobre critério e condicionantes. Beleza, gente? Dúvidas sobre essa parte da apresentação do resultado? Não? Beleza. Agora, pessoal... pessoal, não sei, eu tô... Agora, gente, a gente tem previsto um exercício, tá? Só que o horário está um pouco adiantado. De repente, o que a gente possa fazer é apresentar o exercício para vocês hoje aqui e discutir na próxima aula. Não sei, os colegas que estão por aí, Luciano, não sei se o Ricardo está aí, eu vi que ele falou uma coisa no grupo, Genivaldo, o que vocês acham? Diogo. Que aí a gente lê com eles, ensina, mostra, né, como que lê os resultados e como é isso, né? E aí, até quarta-feira, eles fazem isso em casa e discutimos na quarta. Beleza. Isso, interessante dessa forma.
Você consegue Dá um tempo projetar, para gente? pensar e digerir tudo isso que o Diego falou, que o Diogo falou hoje, para pensar no exercício. Acho que é uma boa. Eu não consigo projetar, Diogo. Não? Estou Tá. transmitindo. Deixa. Tá, peraí. Tá lá no Moodle, né? Sim, eu atualizei lá. Show. Vocês não estão vendo minha tela? Ainda não. Tá. Não tô chegando lá. Enquanto isso, gente, quem tiver pergunta, comentário aí, por favor. Diogo, tá vendo? Isis, tá um pouco Sim, baixo. falhou no começo, mas agora sim. Mas acho que melhorou. Sobre o critério B, eu não consegui visualizar ele. É para macrofungos. Tu poderia me dar uma ajudinha nessa parte? Por quê? Não consegue visualizar de macro. Qual seria a diferença? Desculpa, Paulo. Eu não O que consegui entender seria se ele se aplica ou não? Isso. A localidade Não sei. né, no caso ali. Tá um ruidinho, é para mim só esse ruidinho que tá? Ou não? Não, tem sim. Talvez a dúvida da Talvez, Isis... será que é seu fone que tá tipo, Abafado, com né? mau contato? É a Paula? A Isis. A Isis? Isis Neves. Tá. Isis, o que eu vou te dizer? É independente aí de macro, micro, se aplica igual, tá? O que é o limitante de dar certo ou não? É você ter um conhecimento consistente sobre os pontos de ocorrência da espécie. Porque, como eu disse, né? Esse critério, ele delimita o polígono ou ele conta literalmente o AO baseado nos pontos que você vai dizer que essa espécie ocorre. Então, você tem que ter uma confiabilidade grande desses pontos, tanto daqueles que você conhece, os que você conhece supostamente estão corretos, né? Mas, idealmente, né, você teria que extrapolar outros pontos dentro daquela área que você espera que a espécie ocorra. E o limitante, ao meu ver, é esse, mas é independente se é macrofungo, microfungo e qualquer outro ser vivo. Eu respondi sua pergunta? Ou não era isso que você queria saber, né? Sim. Se alguém quiser complementar, bom gente, por exemplo, favor. Diogo, nós damos o exemplo daquele fungo aquático, né? Será que nós teríamos algum bom exemplo para macrofungos para pensar location? Contagem de location? Eu não lembro. Sobre o B, especificamente, se eu não estou enganado, a gente já avaliou espécies tinha esse microfungo que eu mostrei ali, da Mycosphera cossapoi, e a gente já avaliou espécies de líquen também, que se enquadrou em B. Tem um tempo já isso, não, nem foi no último workshop. Mas talvez se a Luciana até quiser complementar, né, os líquens, como eles chegam ali e ficam, né, o talozinho do líquen, acho que os liquenólogos têm uma noção muito maior de realmente onde ocorrem os líquens do que nós, os que trabalham com os fungos não liquenizados, por conta da efemeridade dos esporomas, né? E aí eu já vi que para líquens a gente conseguiu usar o B, mas para fungos não liquenizados, não lembro da gente ter usado. E sobre essa delimitação de locations, eu não lembro, Genivaldo, também. Exato. Tá, deixa eu tentar compartilhar isso aqui. Eu quero, meu Deus, compartilhar com vocês. Exercício 1. Beleza. Gente,
Olha só. Vocês me escutam? E estão Sim. vendo aqui? Sim. Sim. Mas, o que a gente vai fazer nessa tarefinha aqui? Vocês vão instalar no Moodle, tá, gente? Quando vocês entrarem lá, todo mundo tem acesso ao Moodle, vai ter lá exercício 1. E aí lá tem um PDF, onde vocês vão encontrar a documentação utilizada para avaliação de 2 espécies. Essa primeira aqui, que é Trametopsis brasiliensis, e o Tilópilos dunensis. Qual que é a tarefa aqui? Baseado nisso, né, que o Ricardo começou a falar na aula passada e eu finalizei hoje sobre a aplicação dos critérios, vocês vão ler esse texto e vocês vão começar a ver o que são as informações importantes aqui que a gente consegue comparar lá com a tabelinha para avaliação de estado de conservação da IUCN. Ou seja, imaginem que vocês pegaram, reuniram informações sobre essa espécie aqui, e agora chegou aquele momento, o momento de confrontar isso aqui com a tabela. A resposta, né, que vocês vão ter que dar para a gente, que a gente vai discutir coletivamente na próxima aula é: qual é o estado de conservação dessas 2 espécies, em qual categoria que elas estão, né, se é least concern, né, pouco preocupante, vulnerável, em perigo, criticamente em perigo, e quais foram os critérios que foram utilizados para enquadrar na categoria que vocês chegarem. Lembrando de fazer a anotação da forma correta, né? Tem alguns exemplos no cabeçalho. E é só para a gente já ter uma ideia de estrutura, eu não vou ler tudo, tá? Por conta do horário, vejam só. E aí já legal, ó. O material que vocês vão ter que construir para a atividade final de vocês vai ter que ter essa estrutura aqui, tá? Vai ter que ter o nome da espécie, a autoria e uma justificativa. O que é essa justificativa? Ela justifica por que essa espécie foi avaliada e mais, né? Por que ela tem essa categoria que vocês chegaram? Por que ela é em perigo com um critério tal? Então, aqui na justificativa, você vai dizer informações básicas sobre a espécie. É meio que como se fosse o resumo de um artigo, tá? Aqui tem todas as informações essenciais sobre o que se conhece da espécie, onde ocorre, se ela é rara, se não é, o tamanho populacional, se essa espécie está em declínio, se não está, de quanto é esse declínio, tudo isso aparece logo de cara aqui na justificativa. E, por fim, ó, na justificativa você diz: essa espécie está ameaçada de acordo com o critério X. Beleza. Na sequência, a gente tem essa seção aqui de notas taxonômicas. Nada de se alongar aqui, tá, gente? É só comentários básicos. Muitas vezes é só os príncipes mesmo da espécie. Eventualmente, se é uma espécie que foi combinada recentemente, aí você coloca, mas é bem sucinto aqui. Aqui, esse trechinho específico aqui, ele só aparece na plataforma que a gente utiliza para submeter as espécies, né, que é o The Global Fungo Red List. Aqui é só dizer, em poucas palavras, por que essa espécie está sendo avaliada, né? Está sendo sugerida para ser avaliada. Isso aqui na lista vermelha da IUCN mesmo, quem nunca entrou, gente, no site da IUCN, entra, dá uma exploradinha na lista, vejam como é bacana. Isso aqui vocês vão ver que nem aparece lá. Depois a gente tem, ó, distribuição geográfica. Aqui vem todas as informações sobre a distribuição da espécie. Onde ela ocorre, altitude que ela ocorre, estado, enfim, tudo que tiver de informação sobre a geografia da espécie tem aqui. Ecossistemas, biomas podem entrar aqui também. Aqui, Population e Trends. Aqui eu diria que é a parte mais importante, né, do assessment, porque é aqui onde a gente vai dizer se essa espécie está em declínio ou se não está, se está, de quanto é esse declínio, por que ela está em declínio. Então, aqui é meio que o coração da avaliação. Habitat e ecologia, você vai dizer se é uma espécie que é saprobia, se é uma espécie que é parasita, se você conhece o hospedeiro, quem é o hospedeiro. É aqui onde você vai, então, dar os pormenores da ecologia da espécie. Também pode falar aqui de
de ecossistemas, né, de hábitats específicos onde essa espécie ocorre. Ameaças. Aqui é um descritivo das ameaças que a espécie, gente, que a gente está trabalhando, tá sob efeito, né? Então, aqui também, muito importante. Ações de conservação necessárias, né, para mitigar essas ameaças que a gente tem, né, e conservar essa espécie. Pesquisa necessária, né, o que é que falta para se entender ainda melhor essa espécie e, especialmente, né, o estado de conservação dela. Usos, né, uso e comércio, né, dessa espécie. Essa espécie, ela é utilizada para fins comerciais, né, por nós, seres humanos, e a bibliografia. Tem que ter tudo que a gente coloca, pessoal, no dossiê, ele tem que ser documentado, tá? Tem que ser embasado na literatura. E aí, só finalizando, né, vejam que quanta informação que o dossiê traz, né? Além de trazer informações que mostram por que essa espécie está ameaçada, né, ele compila quais são as ameaças, ele traz soluções para aquelas ameaças que a espécie está passando, soluções que podem vir a melhorar o estado de conservação dessa espécie, ele aponta lacunas de conhecimento para a espécie, então vejam que é um documento bem completo. Então, finalizando, tá? Tudo que vocês precisam fazer é ler isso aqui, confrontar com a tabela aqui, e vocês têm essa tabela, pessoal, em português, em inglês, em espanhol. Acho que tem ela no Moodle, Genivaldo? Em português? Tem no Moodle. Beleza, Sim. deixa eu tentar projetar ela aqui rapidamente. Aí, gente, a tabela é essa aqui, ó. Então, vocês vão pegar essas informações lá do texto, vocês podem ir grifando ali na hora, qual o tamanho populacional, qual a redução, qual o declínio populacional que ela teve, em quanto tempo foi esse declínio, é passado, é futuro, e aí vocês vão vir trazer essas informações e confrontar a tabela, e vocês vão ter que dizer, essa espécie, ela está como Trametopsis brasiliensis, ela está vulnerável por A3C, por exemplo. Essa é a missão de vocês. E aí a gente vai, nesse dia, né, na quarta-feira, vai abrir a fala para vocês, cada um vai dizer aqui chegou e por que chegou nessa conclusão, e a gente vai discutindo e vamos construindo juntos em cima, tá bom, pessoal? Alguma dúvida sobre a atividade? Acho que tem uma mãozinha, não mais. Natália. Tem uma mãozinha de novo. Uma pergunta. Então, a parte da justificativa seria só, por exemplo, eu classifiquei como no D, porque ele tinha menos de 250 indivíduos. Botar qual foi a categoria, tipo, explicar como que ela se enquadrou naquela categoria, tipo isso? A justificativa que você fala, a que vocês vão trazer para a gente na próxima aula, ou a justificativa do assessment? Por favor, justifique tal classificação da espécie. Seria abrir cada um dos... Né? Isso, exato, Por que é que se enquadrou naquela categoria ali? Entendi, obrigada. Okay? É trazer a anotação, né? A anotação e os condicionantes quando tiver. Não é isso, Diogo? E o porquê, isso. E o porquê que entrou ali, né? É bom tentar trazer um pouco do racional de vocês, para que vocês terem chego no threshold, né? Nos limiares, né? De tamanho populacional, de perda populacional, e porque chegou naquela categoria e os critérios que vocês usaram. Né? Perfeito. Beleza, pessoal? Combinado? Bem importante, tá, gente? Que vocês leiam, confrontem, para a gente ter uma discussão bem rica aí na quarta-feira. Bem legal esse momento.
debrucem, brinquem aí, e é um exercício mesmo para a gente construir juntos. E qualquer coisa, as aulas estão ficando gravadas lá no YouTube, tá? Então, qualquer dúvida dos conceitos, procurem as aulas gravadas, podem ler também novamente o artigo, mas também estamos disponíveis ali no grupo do WhatsApp ou por e-mail. Nos procurem, qualquer dúvida. Exato. Bom, da minha parte eu encerro aqui, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Seguimos à disposição. Se alguém quiser complementar mais alguma coisa. Ok, Diogo. Não? Então é isso. Tchau, tchau. Nos vemos na quarta. Até quarta. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até quarta. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Até. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Valeu.